Oi, bem-vindo ao Anime News. Um poderoso alienígena promete destruir a Terra e os únicos capazes de parar esse massacre são a turma com os piores alunos da escola. Hoje, vamos recapitular a história do live-action Assassination Classroom de 2015. Uma nova ameaça chega ao planeta e o exército se prepara para neutralizá-la. Eles invadem o esconderijo da criatura e, gradualmente, os soldados se aproximam do alvo. No entanto, quando finalmente conseguem alcançá-lo, vários tentáculos aparecem para atacá-los. Os homens entram em desespero e começam a atirar, mas acabam sendo eliminados um a um. Algumas semanas depois, o mesmo monstro que atacou os soldados estava ensinando uma turma de colégio. O professor, que mais parecia o resultado de um cruzamento entre um polvo e o Pac-Man, fez a chamada da classe, enquanto seus alunos usavam balas de borracha para tentar destruí-lo. Mas como um grupo de adolescentes acabou nessa história? Tudo começou quando eles entraram no último ano da escola. Eles pertenciam à turma 3, que era composta pelos alunos com o pior desempenho de toda a escola Kunigagooka. A classe A, por outro lado, é a elite que, segundo o diretor, tem um futuro brilhante pela frente. Como punição pelas notas baixas, toda a turma foi enviada para um prédio abandonado. A desculpa do diretor para tomar essa decisão é que, dessa forma, eles não poderiam interferir no desenvolvimento dos outros alunos. Quando chegam à sala de aula, tem uma grande surpresa. Os alunos descobrem que seu novo professor não é outro senão um alienígena que destruiu parte da Lua e pretendia fazer o mesmo com a Terra até a formatura. Tadami Karazuma, um membro do Ministério da Defesa do Japão, informa aos alunos que sua missão é eliminar o professor antes da formatura, caso contrário, todo o planeta seria destruído. No entanto, havia um problema: aquela criatura era extremamente rápida e nem mesmo um agente profissional conseguia acertar um único golpe. O monstro amarelo informa a turma que fez um acordo com o governo, no qual afirma que não se importa de ser morto, desde que possa ser o professor da turma. Tadami então apresenta as balas e facas desenvolvidas pelo Ministério da Defesa. Essas armas foram feitas de um material especial que era inofensivo para os humanos, mas tinha um efeito letal contra aquele monstro. Para demonstrar que estava dizendo a verdade, o professor pega a arma da mão do homem e atira em seu próprio tentáculo. Os alunos ficam assustados ao testemunhar aquela cena, mas em poucos segundos a criatura se regenera e um novo membro nasce no lugar do que havia sido arrancado. O agente revela que ninguém sabe por que o alienígena fez aquele acordo com o governo, mas afirma que os alunos estão seguros, já que o professor prometeu que nunca os machucaria. Finalmente, o homem diz que a recompensa que será dada à pessoa que conseguir eliminar aquele monstro e salvar a Terra será de 10 bilhões de ienes, equivalente a 77 milhões de dólares. Desde então, Tadami se tornou o professor assistente para poder treinar os alunos. Além dele, outra professora foi contratada para ensinar inglês a eles. Seu nome é Irina Jelavic, uma agente altamente qualificada que foi enviada para matar aquele ser poderoso que ameaçava o planeta. No entanto, mesmo com a ajuda de uma metralhadora, a mulher não chegou nem perto de ter sucesso em sua operação. Durante os intervalos das aulas, Tadami treinava os alunos e, pouco a pouco, suas habilidades de combate foram melhorando. Nagisa, um dos membros daquela turma, estudava todas as fraquezas de seu professor desde o momento em que entrou na classe. Ele até descobriu que o rosto do professor podia mudar de cor dependendo de seu humor naquele dia. 3 de seus colegas tentavam convencê-lo a participar de um plano que, segundo eles, seria infalível. O garoto acreditava que ainda não era o momento certo para agir, mas ele acabou cedendo à pressão dos colegas. Conforme a aula progride, Nagisa informa ao professor que terminou sua atividade e se levanta para levar a tarefa até ele. Ele caminha com uma faca escondida nas mãos, mas quando tenta golpear o polvo gigante, seu ataque é neutralizado. Nagisa então abraça o professor e, segundos depois, uma bomba explode. Alguns alunos comemoram, acreditando que finalmente puseram fim àquele monstro. Kayano e os outros colegas tentam ajudar o garoto e perguntam o que o trio tinha feito. Eles revelam que fizeram uma granada cheia de balas de borracha especiais. O plano era matar o professor com essas balas enquanto Nagisa sairia apenas com ferimentos leves. Olhando para o outro lado, os alunos notam uma membrana que cobria todo o corpo do monstro. Eles procuram pelo corpo, mas logo descobrem que a grande cabeça amarela não tinha sofrido nenhum arranhão e estava, na verdade, escondida no teto da sala ouvindo toda a conversa. É revelado que ele é capaz de mudar sua pele uma vez por mês. Aquela pele era extremamente resistente e absorveu todo o impacto da explosão, então ele conseguiu sair ileso. No entanto, o monstro estava extremamente zangado com o trio que havia elaborado aquele plano por colocar a vida de Nagisa
estudantes em risco. Tomado pelo ódio, seu rosto fica vermelho e, em poucos segundos, ele vai até a casa dos pais de cada um daqueles 3 alunos e rouba suas placas de identificação. O professor afirma que, devido ao acordo que fez com o governo, ele não podia machucá-los, mas se colocassem a vida de outros colegas em risco novamente, seus familiares sofreriam as consequências. Depois de fazer a ameaça e dar uma lição nos alunos, ele pede que todos voltem para seus lugares e continua a aula. Kayano pergunta ao professor se ele tem um nome, mas o alienígena diz que não. Então ela sugere que os alunos o chamem carinhosamente de Koro-sensei. Todos gostam da ideia, especialmente o próprio professor, e a partir de agora esse se torna seu nome. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando Tadami chega à escola, ele encontra os alunos reunidos em volta da cesta de basquete e Koro-sensei estava preso nela. Irina chega logo depois e ambos perguntam aos alunos o que está acontecendo. Os alunos relatam que plantaram aquela armadilha no dia anterior e conseguiram prender o professor. Enquanto gira de um lado para o outro, a rede se solta e Koro-sensei é derrubado. Os alunos aproveitam a oportunidade para atirar nele, mas o polvo louco é mais rápido e, num piscar de olhos, aparece no telhado da escola. Nesse momento, um novo membro chega à escola. Seu nome é Akabane Karma e ele havia sido suspenso da classe devido ao seu comportamento violento. O garoto cola algumas peças de material antiprofessor em sua mão direita e testa sua eficácia ao cumprimentar seu novo sensei. Quando chega à sala de aula no dia seguinte, Koro-sensei fica surpreso ao encontrar um polvo apunhalado em sua mesa. Karma se desculpa pelo ocorrido e afirma que matou o animal pensando que fosse seu professor. Naquele momento, o alienígena se aproxima do garoto e diz que vai mostrar-lhe o poder daqueles tentáculos. Primeiro, ele usa o polvo como ingrediente para fazer takoyaki e enfia o bolinho na boca do garoto, aproveitando a oportunidade para colar unhas postiças nele. Mais tarde, a caminho de casa, Nagisa encontra seu novo colega de classe bastante reflexivo. O jovem se lembra de um episódio que aconteceu enquanto ele ainda pertencia à classe A. Após uma briga que teve com garotos de outra escola, seu diretor se aproxima e afirma que, mesmo que Karma entre facilmente em brigas, ele sempre estará ao seu lado. Notando que Nagisa está por perto, ele diz que, apesar de ser um pouco estranho, Koro-sensei é um bom professor, mas ainda assim eles têm ordens para matá-lo. Nesse momento, o professor aparece e aconselha-os a continuar melhorando suas habilidades de combate. Karma então pergunta se o professor está disposto a arriscar sua vida para proteger um de seus alunos. O monstro diz que sim, e o garoto toma uma decisão drástica. O garoto puxa sua arma e salta do penhasco. Seu plano é atirar em Koro-sensei no momento em que ele tenta salvá-lo. Enquanto cai, Karma lembra do dia em que espancou 3 valentões da turma que estavam humilhando um garoto da elite. Quando soube do que havia acontecido, o diretor desaprovou-o por agredir alunos da elite e, como punição, foi enviado para a classe E. Enquanto isso, Koro-sensei usa seus tentáculos para construir uma teia e impedir que o garoto caia. Dessa forma, ele consegue salvar seu aluno sem correr o risco de ser morto. O garoto é levado de volta à superfície e, frustrado, se afasta. No Ministério da Defesa, o presidente diz que, nos últimos 2 meses desde que aquela coisa chegou ao planeta, o Japão estava sendo atacado com mísseis de vários países, mas acabaram sendo salvos pelo polvo alienígena. O presidente até diz que pretendia deixar Tadami encarregado de lidar com essa situação, mas como não houve progresso, decidiu enviar um novo aluno para acabar com aquele monstro. No dia seguinte, durante a aula, descobrimos que esse novo aluno era, na verdade, um robô equipado com inteligência artificial. Seu objetivo era destruir o professor alienígena, mas sob nenhuma circunstância poderia machucar um aluno. Em seu primeiro ataque, o robô louco usa suas metralhadoras para tentar eliminar Koro-sensei. Como esperado, seus golpes não têm efeito, mas aquela máquina tem uma excelente capacidade de aprender e evoluir. Durante as aulas, a máquina continuava a aplicar seus ataques, causando grande insatisfação entre os outros alunos, que mal conseguiam prestar atenção ao que estava sendo ensinado e ainda precisavam limpar toda a bagunça deixada pelo robô. Mas, por outro lado, a máquina estava conseguindo avançar em sua missão. Devido à sua alta capacidade de aprendizado, agora tinha uma chance de 0,001% de derrotar o professor no próximo golpe. Se continuasse a evoluir assim até a formatura, esse número aumentaria para 90%. No entanto, essa porcentagem não significa nada para os alunos. Sua única preocupação é que parem de ser incomodados durante as aulas. Então, como uma forma de impedir o robô de continuar atirando, eles o acorrentam, impedindo a máquina de usar suas armas. Após a aula, Koro-sensei se aproxima de seu mais novo aluno e mostra
encontra uma pilha de papéis com os dados de todos os seus colegas. Dessa forma, o robô poderia estudar seus colegas para saber a melhor maneira de lidar com eles e ter um bom relacionamento. Na manhã seguinte, quando chegam à escola, os alunos recebem uma notificação em seus telefones. Ao abrir a mensagem, a inteligência artificial informa que decidiu criar um aplicativo para facilitar a interação com seus colegas. Também informa que não tentará mais eliminar o professor sozinho e se esforçará para aprender a trabalhar em equipe. Kayano novamente sugere um nome para o novo colega e todos concordam em chamá-lo de Hitsu. O robô informa que um novo aluno foi transferido e está prestes a chegar à escola. Poucos segundos depois de Koro-sensei entrar na sala, um garoto de cabelo branco cai do teto. Então, um homem em um traje de apicultor entra na sala e pede ao garoto que use a porta da próxima vez. Ele se apresenta como Shiro, o guardião do garoto, e pede desculpas pelo ocorrido. Hitsu informa seus colegas que esse é Itona Oribe e que eles treinam juntos na escola de agentes especiais. O garoto afirma ser mais forte do que todos ali e desafia Koro-sensei para uma batalha. O professor aceita o duelo e Shiro estabelece uma única regra. A regra que dizia que o primeiro a sair do espaço delimitado pelas mesas perderia. Assim que a batalha começa, em seu primeiro ataque, Itona consegue arrancar um dos tentáculos do professor. O garoto surpreende a todos ao revelar tentáculos saindo de sua cabeça. Koro-sensei percebe que os tentáculos do garoto ainda estão se desenvolvendo. Uma lembrança de seu passado deixa o professor irritado. O professor desvia de todos os golpes do garoto e troca de pele para se livrar dos ataques. Esta é a segunda vez no mesmo mês que ele usa sua defesa secreta. Enquanto se agarra ao teto, seus tentáculos se regeneram e o professor Polvo está com a energia baixa. Por causa disso, ele não consegue desviar dos próximos ataques e leva uma surra do garoto. Depois de se recuperar dos golpes, ele confessa que esta é a primeira vez que encontrou um oponente em seu nível. No entanto, ele não desiste facilmente. Koro-sensei usa a faca de borracha desenvolvida pelo Ministério da Defesa para enfraquecer seu inimigo, pois os tentáculos do garoto eram feitos do mesmo material que o corpo do polvo. Como o garoto teve seus tentáculos feridos, sua velocidade também diminuiu e o professor aproveita a oportunidade para lançar Itona para fora da sala de aula. Embora não tenha se machucado, pois estava protegido pela pele do professor, o garoto saiu do ringue, portanto perdeu a luta. Shiro então leva seu discípulo e vai embora, prometendo que eles voltariam em breve. No final da aula, Nagisa e Kayano se aproximaram do professor para perguntar por que ele escolheu se tornar o professor da classe E. Nesse momento, Koro-sensei revela que fez isso para cumprir a promessa que fez a alguém, mas ainda não podia revelar quem era essa pessoa ou a promessa que fez. Em seguida, Nagisa pergunta se há algo que eles possam fazer agora para conseguir eliminar o professor alienígena algum dia. Diante dessa pergunta, Koro-sensei sugere que os alunos passem o fim de semana na escola para estudar, pois ele mesmo também ficaria lá. A escola. Esta seria mais uma chance para os alunos conseguirem eliminá-lo. A turma aceita a ideia e o professor chama essa atividade de fim de semana de campo de treinamento de assassinato. Koro-sensei usa sua super velocidade para ensinar cada aluno separadamente, com lições específicas para ajudá-los nas matérias em que tinham mais dificuldade. Naquela noite, Tadami recebe uma ligação de seu superior que o informa sobre a chegada de um novo treinador na manhã seguinte. Logo depois, Koro-sensei chega ao quarto de Tadami e, quando perguntado sobre sua vida amorosa, ele se torna reflexivo e lembra o momento em que perdeu sua amada. Conforme combinado, na manhã seguinte, Takao Kakira chega à escola e anuncia que se tornará o novo treinador da classe E. Mas antes de começar o treinamento, ele leva café da manhã para os alunos, que imediatamente gostam do novo sensei. Mais tarde, Irina vai conversar com Tadami sobre seu antigo colega de exército, Takaoka, e explica que o método de ensino dele é se aproximar dos alunos e fazer com que acreditem que são como uma família. O problema com isso é que, logo depois, ele começa sua ditadura, chegando até a usar violência contra os alunos. O segundo dia de treinamento começa, e Takaoka pede aos alunos que corram 20 voltas. Kanzaki começa a se sentir mal e cai, então o treinador pergunta se a garota está bem. Ela diz que não aguenta mais e prefere treinar com o Sr. Tadami. Nesse momento, o homem se levanta e dá um tapa na garota. Todos os alunos se reúnem e pedem ao treinador para liberar sua colega de classe, mas o homem está determinado a ensiná-la uma lição. No entanto, antes que ele pudesse desferir o segundo golpe, Tadami aparece e agarra seu punho, ordenando que o psicopata deixe seus alunos em paz. Takaoka afirma que os métodos de treinamento de Tadami não são eficazes, por isso esses adolescentes eram tão fracos.
fracos. Ele pede ao homem que escolha seu melhor aluno para lutar com ele e promete que, se o aluno escolhido conseguir encostar a faca em seu corpo mesmo que uma vez, ele admitiria a derrota e iria embora. A escola. Tadami então escolhe Nagisa, mas afirma que o garoto não precisa participar disso se não quiser. No entanto, o que a maioria dos alunos nem suspeitava é que Nagisa tem um talento natural para matar. O garoto consegue esconder essa habilidade muito bem por trás de sua personalidade descontraída, mas, por dentro, ele tem sede de sangue. Quando está enfrentando Takauka, o garoto não consegue esconder sua alegria por ter que atacá-lo. Ele sorri e caminha em direção ao homem, que estava completamente confiante, mas quando olha para o rosto do garoto, fica totalmente sem palavras. Nesse instante, Nagisa coloca a faca no pescoço do treinador e o derruba. O homem fica extremamente furioso e exige uma revanche. Ele não podia aceitar perder para um moleque assim, mas Nagisa o lembra do acordo. Ele agradece a Takauka por seus ensinamentos, mas pede que o homem aceite sua derrota e vá embora. Humilhado, ele decide ir embora e todos os alunos agradecem a Nagisa por se livrar daquele psicopata louco. É um dia chuvoso e as aulas continuam como de costume. Koro-sensei está atrasado e, quando chega à sala, todos notam que há algo errado com seu rosto. O povo estava com a cabeça completamente inchada porque tinha absorvido muita água. A aula de ciências estava prestes a começar e Okuda pede ao seu professor para beber o veneno que ela usou todas as suas habilidades para preparar. Todos zombam da garota por sua ingenuidade, mas Koro-sensei decide beber aquele líquido estranho. Ao fazê-lo, seu rosto fica pálido e, de repente, chifres começam a crescer em sua cabeça. Finalmente, todo seu corpo fica branco como se estivesse congelado, mas ele rapidamente volta ao normal e elogia Okuda por ter feito um veneno tão poderoso à base de hidróxido de sódio, uma substância fatal para os humanos, mas inofensiva para ele. Finalmente, ele diz que ficará feliz em ensiná-la a fazer um veneno ainda mais forte e, ao ingeri-lo, seu corpo se torna fino como uma lâmina, e Koro-sensei usa essa nova forma para fugir enquanto seus alunos tentam pegá-lo. Missão. Alguns minutos depois, ele volta ao normal e pede aos alunos que chamem o professor Tadami e a professora Irina para se reunirem no pátio da escola. Koro-sensei diz aos alunos que um bom agente sempre tem um plano B para aplicar na missão caso seu plano a falhe. De repente, o professor decola como um foguete e logo retorna à escola, destruindo tudo ao seu redor. Ele havia acabado de segurar uma bomba no ar. O alienígena então leva os alunos de volta à sala de aula e informa que, para os próximos exames, eles terão que reunir seu conhecimento e estruturar um plano perfeito para eliminá-lo. Para ajudá-los nessa missão, ele diz que permitirá que os alunos que obtiverem as maiores pontuações em cada matéria destruam um de seus tentáculos. A cada tentáculo perdido, sua velocidade é diminuída e a possibilidade de os alunos conseguirem eliminá-lo com sucesso aumenta. Dessa forma, Koro-sensei proporcionou um excelente incentivo para que seus alunos se dedicassem ainda mais aos estudos. No final da aula, enquanto os alunos voltavam para suas casas, o professor decidiu dar a Nakamura, sua melhor aluna de inglês, uma experiência prática com o idioma, levando-a para os Estados Unidos, onde ela poderia ter contato direto com o inglês. Depois, levou Karma, o melhor aluno de matemática, para calcular a altura da Grande Muralha da China, e Kayano foi para a Itália para descobrir o ângulo de inclinação da Torre de Pisa. Dessa forma, todos os alunos puderam viver uma experiência acadêmica fora do Japão, e Koro-sensei pôde completar seu álbum de fotos de formatura. Após o exame, Nakamura, Okuda e Karma foram os que obtiveram as melhores notas em inglês, ciência e matemática, respectivamente. Portanto, cada um dos três pôde destruir um dos tentáculos do professor. No dia do exame final, no dia seguinte, os alunos se prepararam para executar o plano de eliminar Koro-sensei. Eles construíram toda a estrutura necessária para ter sucesso em sua missão. A missão. Naquela noite, enquanto assistiam aos fogos de artifício, os alunos refletiam sobre a necessidade de realmente matar Koro-sensei. Apesar de tudo, eles gostavam do professor, mas precisavam eliminá-lo para salvar o planeta. De repente, Koro-sensei aparece e afirma estar ansioso para ver o desempenho deles no dia seguinte. Finalmente, o grande dia chega e os alunos se preparam para começar a operação. Depois de pegarem suas armas, eles se dirigem ao local da execução. Koro-sensei está amarrado e o resto da armadilha é revelado. A turma não deixou escapar nenhum detalhe e todos estavam ansiosos para receber sua recompensa. Nagisa revela que, após cortar seus tentáculos, Koro-sensei será jogado em uma banheira cheia de água. No dia chuvoso, o garoto percebeu que a água é uma das fraquezas do povo alienígena. Os alunos se preparam para atirar e arrancar
arrancar os tentáculos do professor. Então, galões de água são jogados sobre ele. Finalmente, 2 alunos se aproximam e disparam balas de borracha diretamente no rosto do monstro. Quando Koro-sensei estava prestes a ser atingido, uma explosão acontece e o polvo desaparece. Pouco depois, os alunos conseguem encontrá-lo, mas seu corpo inteiro havia sumido. O que restou foi apenas sua cabeça, envolvida em uma película cristalizada de alta densidade, capaz de protegê-lo de quaisquer fatores externos. Nem mesmo as balas especiais foram capazes de afetá-lo. Aquela era a defesa absoluta de Koro-sensei, que não poderia ser quebrada nem por uma bomba nuclear. No entanto, aquele cristal de energia não duraria mais de 24 horas. Então os alunos tiveram a ideia de encher uma piscina com balas anti-professor e colocá-lo dentro. Quando a película se quebrasse, o polvo seria destruído ao entrar em contato com as balas. Mas Koro-sensei afirma que, se isso acontecesse, ele poderia explodir novamente e expelir todas as balas antes de ser afetado por elas. De repente, sem nenhuma explicação, alguns alunos começam a desmaiar e Kayano também cai inconsciente e percebe que eles estão com uma febre muito alta. Minutos depois, Takauka e sua gangue aparecem e o homem informa que, antes de sair, colocou um vírus nas bebidas de alguns alunos. Ele ainda diz que, uma vez que o vírus está dentro do corpo deles, morrerão em 3 dias, a menos que tomem o antídoto. Obviamente, ele era o único que possuía os antídotos contra aquele vírus. Takauka revela que está em busca de vingança porque, por causa de Nagisa, ele se tornou motivo de riso no Ministério da Defesa. Só de pensar no garoto, ele mal consegue dormir à noite. Takauka afirma que só entregará o antídoto se o garoto entregar o professor. No entanto, Nagisa não quer fazer isso. Para piorar as coisas, Irina aparece e ataca o garoto. Tadami tenta salvá-lo e acaba sendo ferido. O garoto está lá para conseguir sua revanche contra Koro-sensei. Karma então puxa Nagisa e os dois fogem para tentar impedir que seu professor seja capturado. Itana vai atrás deles e Takauka escapa com seus homens levando os antídotos, enquanto os outros alunos tentam ajudar seus colegas doentes. Karma e Nagisa sobem em uma torre na tentativa de se esconder do garoto. No entanto, o garoto os encontra e usa seus tentáculos para destruir a escada que eles estavam subindo. Nagisa então joga a esfera para seu amigo, que logo é pego pelo garoto. Karma tenta desviar dos ataques e quase cai da torre. Itana consegue segurá-lo com seus tentáculos, mas o garoto usa a esfera para atacar Itana. Karma continua tentando fugir até ser derrubado. Nesse momento, Nagisa consegue se segurar na torre antes que a escada seja completamente destruída. O garoto de cabelo vermelho se rende e diz que entregará o professor ao garoto. No entanto, ele lança a esfera para seu amigo em vez disso, e Itana logo libera seus tentáculos para atacá-lo. Mas o que ele não esperava é que, naquele momento, começa a chover. Com seu corpo molhado, Itana perde seus poderes. Koro-sensei elogia os alunos pelo plano. Os garotos sabiam que iria chover naquela hora, então escolheram aquele dia para eliminar seu professor. Esse era o plano B. O polvo afirma que, se Irina ainda estiver interessada, ela será muito bem-vinda para se juntar à classe E. Nesse momento, os garotos recebem uma mensagem de Hitsu, que informa sobre o que está acontecendo na escola. Nagisa aparece com uma bolsa nas mãos e Takauka o espera. O homem informa que seu plano para eliminar o professor está em andamento. Ele pretende enterrá-lo em uma banheira de cimento cheia de balas especiais junto com Kayano. Dessa forma, o professor não poderia explodir para se livrar das balas, porque se o fizesse, acabaria matando um aluno. Takauka ordena que Nagisa entregue o monstro, mas o garoto implora para que permita que os alunos da classe eliminem o professor com suas próprias mãos, já que para isso foram treinados. No entanto, Takauka não se comove com o pedido do garoto e, em vez disso, aproveita o fato de que ele está inclinado para pisar em sua cabeça. Enquanto sofre toda essa humilhação, Nagisa ouve uma mensagem de Hitsu chegando em seu telefone e sorri. O garoto entrega Koro-sensei a Takauka, mas quando ele remove a bolsa, o homem percebe que era na verdade apenas uma bola de futebol. Nesse momento, o resto dos alunos se aproxima e prende aqueles homens no concreto que eles mesmos construíram. Koro-sensei parabeniza Okuda por conseguir fazer o antídoto para seus colegas e Nagisa pelo bom desempenho, mesmo quando estava sendo humilhado. Minutos depois, helicópteros militares se aproximam e levam todos os alunos e professores para sua base. Eles planejam executar uma estratégia para destruir Koro-sensei enquanto ele ainda está dentro da esfera, para que o alienígena não possa se mover. O Ministério da Defesa prepara um abrigo onde o monstro não seria capaz de sair, mesmo se explodisse, e pretendem preencher o local com balas anti-professor. Mas, primeiro, permitem que o polvo diga suas últimas palavras
palavras aos seus alunos. Com grande atenção, todos olham para a tela enquanto ouvem o último discurso de seu professor. A criatura parabeniza os alunos pelo desempenho e crescimento ao longo dessa jornada. Ele diz que não há maior felicidade do que vê-los crescer e termina agradecendo-lhes pela oportunidade de ser seu professor. Rapidamente, toda a esfera é coberta pelas balas especiais e a contagem regressiva para a explosão começa. Quando isso finalmente acontece, o abrigo permanece intacto e todos acreditam que o alienígena foi destruído. Os alunos explodem em lágrimas, pois não queriam aceitar a morte de seu professor. Enquanto Nagisa chora, tentáculos amarelos surgem por trás dele e lhe entregam um lenço. O garoto olha para trás e fica surpreso ao encontrar Koro-sensei. Os outros soldados fogem em desespero, mas Tadami fica feliz ao ver que seu colega de trabalho ainda está vivo. Aliviados, os alunos voltam à rotina escolar, que incluía os disparos matinais na grande cabeça do polvo amarelo. E vocês acham que a classe 3 será capaz de eliminar Koro-sensei antes da formatura ou o professor alienígena conseguirá destruir a Terra? Então, o que acharam deste filme? Deixem nos comentários abaixo e, se gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam para mais recapitulações de filmes. Até a próxima!